Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui professor Jean Vargas. E no vídeo anterior eu conversei com você sobre escopos de variáveis, tá? A gente conversou sobre escopos de variáveis locais, de variáveis globais e de variáveis que estão ali a nível de bloco de código, tá? Então a ideia agora é sair desse conceito e ir aqui para a prática, então, para a gente ver tudo isso de forma totalmente executando ali dentro de uma classe Java, tá? Então vamos ali nessa classe para a gente ver isso. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui já estou no meu Eclipse, né? Eu vou vir aqui e vou criar um projeto, tá? Então File, New, Java Project. O nome do meu projeto aqui vai ser o seguinte, ó. Projeto Níveis de Visibilidade. Bem simples. Vou dar um Next aqui, dar um Finish, pronto. Está aqui o meu projeto criado, eu vou criar então uma classe aqui dentro desse projeto, New Class, e vou colocar o nome da classe de níveis de visibilidade também, níveis de visibilidade, só para ficar coerente com o assunto do vídeo, tá? E aqui dentro eu vou pedir então para criar o método main para a gente poder executar. Vou dar um Finish, então aqui é a nossa classe criada, vou subir aqui a console para a gente poder ver a execução daqui um pouco. E vou declarar então as minhas variáveis privadas, com visibilidade em métodos e também com visibilidade em blocos de código, tá? Então a primeira coisa eu vou declarar uma variável do tipo global, tá? Então aqui um comentário variável global. Essa variável aqui vai ser, vamos colocar assim como public real, tipo real no caso, total cálculo. Então é uma variável global, eu posso real não, aqui tá algum real na cabeça, é float, tá? E vamos tentar acessar lá aqui dentro do main. Provavelmente eu não consigo porque ela não é uma variável estática, tá? Então se eu der um sysout aqui, por exemplo, vamos ver uma coisa, sysout, e colocar aqui total cálculo, eu não vou achar essa variável. Isso aqui está acontecendo porque ela não é uma variável estática. Como eu quero deixar ela é global, mas não é estática, por causa do método main aqui, que é o método estático. Então o que eu vou fazer aqui? Para mim poder usar essa variável pública, eu vou ter que declarar então, fazer uma instância aqui, níveis de visibilidade, níveis, igual a new, níveis de visibilidade. Agora sim, eu vou pegar aqui esse objeto, que vai representar então essa classe níveis de visibilidade, e vou colocar aqui dentro. Tá? Então tá ali, agora eu consigo então exibir o total do valor que vai estar calculado dentro dessa variável. Tá? Por que eu fiz isso aqui? Por que eu tive que fazer essa instância? Simplesmente porque o método main é um método estático e a variável não é do método estático. Eu não coloquei como estático aqui a variável, porque senão foge do contexto desse vídeo. Tá? Então eu vou colocar aqui um método agora, que é o seguinte, o método vai ser um método público. O nome desse método, o retorno desse método vai ser do tipo float também. O nome dele vai ser calcular valor, e ele vai receber dois valores, tá? Então vai ser ambos do tipo float, então float valor 1, vírgula, float valor 2. Vou botar aqui o return, vai ser o cálculo de return não, vou colocar aqui que total cálculo é igual a valor 1 vezes valor 2. Pode ver então, valor 2 eu deixei com V maiúsculo, vou botar V minúsculo aqui. Pode ver então que eu estou utilizando então aqui a variável total cálculo dentro desse método aqui, calcular valor, mas eu simplesmente não precisei fazer uma instância como eu fiz aqui. Por quê? Porque esse método aqui
ele está dentro da classe níveis de visibilidade e automaticamente essa variável então ela é pública. Eu posso usá-la dentro de qualquer método aqui. Como eu já falei, a particularidade aqui no método do main é por causa que esse método é do tipo estático. Isso aqui é um outro nível de visibilidade, mas aí é outra coisa, é assunto para mais uns 2 vídeos no mínimo. O que nos interessa aqui é a questão do nível de visibilidade da variável, tá? E não do método, foge do contexto do estático então. Então olha só, usei a total cálculo aqui dentro, ó. Mas agora, por exemplo, eu vou criar outro método aqui, ó, que vai ser calcular valor, sei lá, novamente, tá? Vai receber as mesmas variáveis, só que aqui dentro, ó, eu vou colocar o seguinte, ó, float valor 3 e vou colocar um valor fixo para ele, tá? Valor 3 é igual a, por exemplo, 10F. Então aqui vezes valor 3. Então essa variável aqui, ó, ela é a nível de método, porque ela está simplesmente dentro do método calcular valor novamente, tá? Depois ela é utilizada aqui dentro para fazer o cálculo novamente, o recálculo aqui, digamos, do total cálculo, e retorna então o total cálculo. Mas pode ver que ela está dentro desse método aqui, ó. Se eu tentar usá-la aqui, ó, vezes valor 3, eu não vou conseguir, ó. Por quê? Porque ela é local deste método aqui, então não vai funcionar aqui. Para ela aparecer, ser funcional aqui, eu teria que deixar essa variável como pública, tipo, duplicar essa linha aqui e colocar aqui valor 3. E daí aqui funcionaria, mas não é o objetivo, então eu vou tirar ela aqui e vou deixar como estava antes, ó. Então aqui eu tenho o nível global e, como a gente viu aqui, o nível local. E agora tem um terceiro nível, que na verdade é um nível local, só que é um nível local dentro de bloco, tá? Então eu vou fazer o seguinte, replicar esse método aqui. Calcular valor novamente, colocar aqui, calcular valor novamente com variável em bloco. Outro nome para evitar o erro, né? Vou tirar aqui o valor 3 daqui, vou deixar isso aqui para o final, como está aqui, vou tirar o valor 3 para tirar o erro. E aqui dentro eu vou então utilizar um for, por exemplo, for, vou colocar aqui int i, por exemplo, de contador, igual a 0, e eu vou dizer para ele que i for menor ou igual a 3, e mais. E vou colocar aqui então uma mensagem, por exemplo, sysout, o valor de total cálculo é mais total cálculo. Só que eu vou inverter aqui, ó. Eu vou tirar o total cálculo daqui de baixo, vou colocar o total cálculo aqui para cima. E aqui então, depois que ele fez o cálculo, ele vai receber, imprimir 3 vezes essa mensagem aqui. E depois vai retornar o valor do cálculo, tá? Por que eu fiz isso? Para mostrar o seguinte, ó. Se eu tentar dar um sysout aqui, sysout, o valor de i é, 2 pontos, mais i, ele vai dar erro. Ele está dando erro. Por quê? Porque a variável i ela é uma variável de bloco, ela está dentro do próprio bloco aqui, ó. Se eu declarasse, por exemplo, uma variável aqui dentro, fora do i aqui, float, por exemplo, valor 3 igual a, sei lá, 10F. Ele imprimisse aqui 6 mensagens, ó, 3 para valor total e 1 para o valor 3 aqui, ó.
de valor 3 é valor 3. Aqui dentro tá tudo ok. Agora se eu colocar aqui de fora valor 3, ele também não vai encontrar. Então não é porque ela está dentro do fora aqui, declarado aqui, ou aqui dentro do fora, que ela é utilizada aqui dentro, que ela está disponível aqui para fora, né, dentro do próprio método. Por quê? Porque simplesmente ela foi declarada dentro desse bloco. Então foi o que eu disse na aula de conceito. Variáveis em nível global, onde eu posso usar em qualquer método aqui da classe, né, com exceção na questão desses métodos aqui com estático, que isso aqui já é outra coisa. Variáveis locais, onde eu posso utilizar somente dentro do método. E variáveis locais, digamos, em blocos de código, né? Como é o caso aqui do fora, onde ele declarou a variável i e a valor 3 eu não consigo utilizar aqui embaixo. Tá? Então, esses 3 níveis aqui. Agora eu vou chamar aqui em cima para acabar o nosso exemplo. Vou chamar então esses 3 métodos aqui. Calcular valor. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou tirar o calcular valor, eu vou colocar aqui 3 mensagens e vou chamar assim, ó, calcular valor, vou colocar aqui 10F, aqui 20F, fechar aqui o parênteses. Aqui é o mesmo problema, então eu vou ter que chamar aqui níveis, que são estáticos, níveis ponto. Calcular valor, vou tirar um parêntese aqui porque aqui é a mesma coisa, só que níveis ponto. Calcular valor em bloco, vou passar os mesmos valores, tá? 10F e 20F, e aqui níveis ponto. Calcular valor novamente com os mesmos valores aqui, sempre com os mesmos, para o vídeo não ficar muito longo aí. Faltou um parêntese aqui no final. E agora então eu vou executar. Olha só o que vai acontecer. Vem aqui no run as Java Application. Está aqui. Então, chamou o primeiro método, que foi esse. Ele fez o cálculo e passou para total cálculo, que é uma variável global. Depois ele chamou o segundo método, que foi esse aqui no caso. Fez o cálculo aqui e exibiu 200, 200, 200, que são 3 mensagens para essa chamada aqui. E aqui embaixo, o valor de valor 3, ele imprimiu 3 mensagens, que é uma variável local de bloco. Ó. E no final imprimiu total cálculo. E aqui por fim, ele fez então, chamou esse último método aqui, onde ele fez 10 vezes 20 vezes 30, né? Aliás, 10 vezes 20 vezes 10 novamente. E imprimiu então o resultado aí do nosso código, tá? Então está tudo aqui feito de forma totalmente correta. Bem, espero então que você tenha entendido aí a questão dos níveis de visibilidade de variáveis. E era essa a ideia, te mostrar de forma prática o que era então uma variável global, uma variável local em nível de bloco de código, e como você podia utilizar elas, tá? Era isso então, nos encontramos no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!